bolo gelado de coco, que é uma receita super clássica, deliciosa, fácil de se fazer e que todo mundo gosta. Bora lá aprender a fazer essa delícia? Então aqui para iniciar essa nossa delícia eu tenho 5 ovos e aí eu já separei as claras das gemas, 10 ml de essência de baunilha, 400 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de chá de leite em temperatura ambiente, a minha xícara é correspondente a 250 ml, e 1 colher de sopa de fermento em pó, que é correspondente a 15 gramas. Então nós vamos iniciar nossa receita pelas claras. Com o auxílio de uma batedeira, nós vamos bater essas claras em ponto de neve. Se você não tiver batedeira, você também pode utilizar um garfo, só que aí vai ser bem mais demorado. Então aqui nós já chegamos no ponto desejado, que é o ponto de neve. Quando a gente puxa a espátula, fica esse pontinho, tá vendo? Fica como se fosse uma pontinha. E quando você vira a vasilha também, ó, não cai. Então ela fica bem consistente, esse é o ponto da clara em neve. E aí prosseguindo, nós vamos acrescentar as gemas pouco a pouco. Então eu acrescento uma gema, vou batendo, quando já estiver bem misturadinha, eu acrescento a próxima gema, continuo batendo e vou fazer isso até finalizar as nossas gemas. Lembrando que se você não tiver uma batedeira, você também pode fazer esse processo com o auxílio de um fouet. Coloca uma gema, bate com fouet ou com um garfo e vai prosseguindo da mesma maneira. E aí, com todas as nossas gemas já batidas e o creme já bem mais clarinho, nós vamos acrescentar nossa essência de baunilha. Então coloca aí toda a sua essência e continua batendo muito bem para integrar toda essa baunilha à nossa massinha. E aí chega a hora de acrescentar o nosso açúcar refinado à massa. E aí nós vamos fazendo esse processo aos poucos, assim como a gente fez com a gema. Coloca um pouco de açúcar, bate muito bem para poder dissolver esse açúcar. Vai, acrescenta mais um pouco, bate até finalizar e ficar bem dissolvido esse açúcar aí na nossa massa e continuar uma massa bem fofa, né, por conta dos ovos. Então aqui os nossos ovos já estão bem batidos, o nosso açúcar já está dissolvido, ficou bem cremoso, tá vendo? Vamos prosseguir acrescentando o nosso leite. Então eu acrescento só um pouco do leite e vou intercalar acrescentando a nossa farinha de trigo. Então eu acrescentei o leite, vou acrescentar um pouco da farinha já peneirada e depois vou colocando mais um pouco de leite, mais um pouco de farinha até finalizar os dois. Enquanto eu vou finalizando aqui a nossa massa, se você já estiver curtindo a nossa receita, não esqueça de deixar o seu like. Assim o YouTube recomenda mais os nossos vídeos e você obtém cada vez mais conteúdos. Para você não custa nada, mas pra gente vale muito. E aí, com a nossa massa bem batida, vamos finalizar acrescentando o nosso fermento em pó. E aí a gente bate somente até incorporar todo o fermento. Não precisa bater muito depois que colocar o fermento em pó, tá bom? Feito isso, nós vamos passar essa massa para nossa forma. Essa minha forma é de tamanho 30 por 24 centímetros e eu untei, mesmo sendo antiaderente, eu untei com óleo e com farinha de trigo. E aí é só acrescentar toda a sua massa aí dentro que vai dar um bolo bem grande e lindão. Então bora levar para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixar por uns 40 minutinhos mais ou menos, ou até que você espete o palito e o palito saia limpinho, ou um garfo. Enquanto o nosso bolo assa, vamos fazer a nossa calda. Nós vamos precisar de 1 lata de leite condensado. E essa mesma lata do leite condensado nós vamos utilizar para efetuar uma medida de leite comum. Então é 1 lata de leite condensado e 1 lata de leite comum. 200 ml de leite de coco e coco ralado a gosto. Eu estou utilizando aí o coco sem açúcar. Para fazer essa nossa calda é muito fácil, é só misturar todos os ingredientes. Então aqui no leite de coco eu adiciono a minha lata de leite condensado, também a nossa lata de leite comum. E aí é só misturar tudo muito bem
para poder incorporar todos os ingredientes. E feito isso, pode deixar a sua calda aí reservada para a gente colocar assim que o nosso bolo sair do forno, porque nós vamos colocar essa calda no bolo ainda morno. Então aqui eu já tirei o nosso bolo do forno, furei ele com garfo por toda a extremidade, bastante, para que a nossa calda penetre muito bem em todo o nosso bolo. Então isso é muito importante. Tirou, faz esses furinhos com o garfo e aí agora nós vamos colocar a nossa calda no bolo ainda morno para que ele absorva tudo muito bem. Então coloca aí, vai jogando por toda a extremidade do seu bolo para que fique todo preenchido com essa calda e bem úmido. E depois de molhar todo o nosso bolo com essa calda deliciosa, a gente polvilha bastante coco ralado por cima e coloca um papel alumínio por cima e leva na geladeira por no mínimo 8 horas. Isso mesmo, tem que ficar bastante tempo na geladeira para ele ficar bem úmido. E depois desse tempo na geladeira, assim ficou o nosso bolo gelado de coco delicioso. E aí é só cortar da forma que você desejar. E aí depois a gente coloca no papel alumínio e embrulha direitinho para ele manter e ficar sempre úmido e bem gostoso. Vou mostrar para vocês uma fatia, né, colocar no prato para vocês verem de pertinho como é que ficou e o restante eu embalo mostrando para vocês como a gente tem que fazer. E aqui está o nosso primeiro pedaço de bolo. Olha como ele ficou bem úmido, gente. Bem fofinho. Ele fica úmido, delicioso, muito, muito saboroso. E quanto mais gelado, mais gostoso ele fica. Vou partir aqui, ó. Olha só, gente. Olha essa umidade. É muito, muito, muito gostoso. Dá para você fazer e vender também. E aí agora vou mostrar para vocês como embala esse bolo. Então aqui eu tenho um pedaço de papel alumínio e eu vou tirando aqui com o auxílio de uma colher o próximo pedaço de bolo e coloco sobre esse papel alumínio que eu já cortei aqui um pedaço. Então vou mostrar para vocês aqui o outro pedaço, ó como é que ficou. E aí antes de colocar lá no papel alumínio, eu vou passar a parte que não tem coco ralado dentro do coco, ó. Então nas extremidades dele eu passo coco ralado como se você fosse fazer um beijinho, né? Que você vai lá e passa o beijinho no coco. A mesma coisa a gente vai fazer com esse bolo. Pega um pedaço, passa aí por todo o coco ralado, toda a extremidade dele e depois coloca no papel alumínio. E aí é só embrulhar como se fosse um presente, né? A gente dobra aí uma parte ao meio e aí logo depois a gente junta a outra parte também ao meio. E aí passa uma parte para baixo e a outra parte também para baixo, formando esse embrulho dessa forma. Que aí ele vai manter e deixar o nosso bolo bem úmido. E aí aqui eu vou prosseguir, né? Vou fazer um novo embrulho. Novamente mostro para vocês como é que ficou o bolo. Passo o coco no coco ralado, né? Toda a extremidade dele. E depois faço o embrulho da mesma forma que eu ensinei anteriormente. Aí faz isso com todo o bolo até finalizar. Então aqui foi o resultado, eu já embrulhei todos os meus bolos, ele fica bem bonito, dá pra você vender, ó, coloca uma etiqueta aqui na parte de baixo com a sua marca. Se não quiser vender, compartilha com os amigos porque é uma receita deliciosa. E aí, gostaram? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!